E se viajarmos para o futuro espacial da humanidade? Vamos dar uma volta em máquinas supervelozes pelo sistema solar, que agora virou nosso quintal, e depois partir para outras estrelas. Neste futuro, milhões de planetas exóticos se tornarão nossos novos lares e portos para uma civilização do tipo 3 na escala de Kardashev. Um mundo utópico de proporções galácticas. Isso tem chances astronomicamente pequenas de se tornar realidade. Pesquisadores e escritores de ficção científica preveem unanimemente que assim que a humanidade encontrar coragem para explorar o espaço sideral, ela terá que enfrentar muitos problemas e perigos inesperados. Cada um deles pode ser suficiente para acabar com nossa expansão interestelar e até mesmo com os humanos como espécie. E é por isso que hoje, com a ajuda da ciência e dos melhores mundos de ficção científica, vamos fazer uma visita ao futuro espacial real da raça humana. Vamos descobrir o que exatamente vai dar errado lá em cima, longe do nosso planeta. As distâncias espaciais são tão grandes que nossa expansão pode terminar quase antes de começar. No momento, a espaçonave mais rápida da NASA é a sonda solar Parker, que acelerou para um recorde de 192 km por segundo. Levaria um pouco mais de meia hora para chegar à Lua. Isso é impressionante, não é? No entanto, se você embarcar em uma nave idêntica e seguir em direção ao nosso vizinho mais próximo, o sistema estelar Alpha Centauri, localizado a 4,3 anos-luz da Terra, essa viagem levará mais de 6.700 anos. Eu sei que você está pensando, sono criogênico. Infelizmente, os cientistas ainda precisam encontrar uma forma de trazer corpos humanos congelados de volta à vida, e é por isso que os engenheiros nem consideram a criogenia. Em vez disso, a Agência Espacial Europeia criou o projeto Hyperion, projetado para a colonização do espaço. Essa é a chamada nave da geração, ou melhor, uma arca com capacidade para transportar 40 mil pessoas, exatamente quantos humanos são necessários para garantir nossa sobrevivência em uma jornada longuíssima, segundo pesquisas científicas. Por milhares de anos, os viajantes nascerão e morrerão dentro desta espaçonave, o que significa que apenas parentes muito distantes daqueles que embarcaram na nave chegarão ao novo mundo. Imagine fazer parte de uma das gerações intermediárias. Você nunca viu a Terra e também nunca verá o destino final. Talvez esse sentimento o leve a fazer o que os personagens de Orphans of the Sky fizeram nesse romance icônico de Robert Heinlein. Incontáveis anos de cruzeiro no espaço levaram os passageiros a bordo da nave da geração ao desespero, o que acabou provocando um tumulto. Como resultado, seus descendentes se esqueceram da Terra e não tinham ideia de que viviam em uma nave espacial em movimento. Esse tipo de inferno está esperando por nós se decidirmos viajar para as estrelas mais próximas, quanto mais para lugares distantes. Para impedir que seus romances de ficção científica se transformem em histórias de terror, os autores criaram um conceito de hiperespaço que permite que os personagens viajem mais rápido que a luz. Em Foundation, a clássica série de livros de Isaac Asimov, essa tecnologia de saltar pelo hiperespaço foi o principal fator que ajudou a humanidade a explorar toda a galáxia e construir um império espacial. Suba a bordo de uma nave estelar e divirta-se viajando por 1000 anos-luz em instantes. Embora esse truque de ópera especial não tenha nada a ver com a ciência real. Albert Einstein e seus seguidores citaram apenas duas opções para contornar o limite da velocidade da luz, pelo menos em teoria. Elas são distorcendo o espaço-tempo se falarmos de voos ultra-rápidos e buracos de minhoca se falarmos de viagens instantâneas. Mas isso realmente resolverá o problema e nos permitirá expandir mais rapidamente? Os desenvolvedores de EVE Online, um jogo de estratégia de ficção científica, incorporaram essas duas tecnologias no mundo que construíram. De acordo com a trama, os humanos os inventaram após colonizar o sistema solar. Assim como o famoso protótipo da NASA, o motor de dobra do universo EVE criou um vácuo espacial em torno de uma espaçonave onde a velocidade da luz é ilimitada. Apesar de vir com algumas amarras, ele permite que os pilotos acelerem até 30 unidades astronômicas por segundo, o que significa 15 mil vezes mais rápido que a luz. Isso é incrivelmente rápido. Você levará um segundo para ir da Terra
a Plutão e apenas 2 horas e meia para chegar a Alpha Centauri. E você nem terá tempo suficiente para experimentar o horror existencial, apenas para assistir a algum filme ou programa em streaming. Ao mesmo tempo, para a maioria das viagens interestelares, os humanos que vivem no mundo do universo EVE usaram os buracos de minhoca controlados criados pela exploração de ressonâncias gravitacionais. Para encurtar a história, você pode pular para outro sistema estelar em questão de segundos, e até agora é tudo fantasia, mas de um modo geral essa infraestrutura não parece irreal. No entanto, quebrar a velocidade da luz é apenas uma configuração para enfrentar problemas mais significativos no caminho de uma civilização galáctica. A contagem regressiva para o esgotamento interestelar começará quando você deixar sua nave e pisar em outro planeta, e isso não é uma metáfora criativa, esse é um termo científico. Na primavera de 2022, Michael Wong, um astrobiólogo e grande fã de Star Trek Caminho das Estrelas, juntou-se a Stuart Bartlett e criou um modelo matemático de uma civilização que começou a expansão espacial. A princípio tudo corre como planejado, mas logo surge uma crise inevitável que pode inutilizar todos os esforços. Em The Expanse, uma série de livros de James Corey e sua adaptação para a tela, o ponto de virada veio após a colonização de Marte. No final do século 22, os colonos de Marte ficaram doentes com o governo despótico da Terra. Assim como no século 18, os colonos americanos estavam fartos da atitude da coroa britânica. O conflito quase levou a uma guerra que ameaçava atrasar a expansão humana no espaço por muito tempo, quando de repente o engenheiro marciano Solomon Epstein inventou uma nova unidade espacial de alta potência. Marte trocou essa inovação pela independência da Terra, então a humanidade continuou explorando o sistema solar. Este curso de eventos absolutamente fantástico é surpreendentemente consistente com as conclusões de Wong e Bartlett. Para superar a crise inevitável, seja ela qual for, precisamos de uma certa inovação que permita que as pessoas continuem se expandindo. Mas a próxima crise não os deixará esperando. Em The Expanse, o impulso de Epstein permitiu que humanos e marcianos colonizassem um cinturão de asteroides e as luas de Júpiter e Saturno. Mas não se apressem em comprar uma casa de veraneio em Calisto, você não é bem-vindo lá. Os habitantes dos arredores do nosso sistema solar se consideram uma nação separada, os chamados Belters. Tendo bandos de naves espaciais rápidas e manobráveis equipadas com propulsores Epstein, eles começaram a destruir com sucesso as frotas da Terra e de Marte. Você vê o que aconteceu aqui? Em EVE Online, Warp Drives e Stargates permitiram que as pessoas descobrissem centenas de outros mundos ao redor do nosso sistema solar. O problema é que a colonização exigiu enormes recursos que só as grandes corporações tinham à sua disposição. Mesmo nesta fase, quando damos os primeiros passos em direção ao espaço, há uma intensa rivalidade entre agências governamentais como a NASA e projetos financiados por bilionários ambiciosos. A princípio, essa é uma inovação inútil, mas você percebe o que significa se realmente começarmos a povoar as galáxias. Quando os saltos de interrupção de dobra não puderem levar os colonos mais fundo em novos sistemas estelares, as corporações começaram a lutar pelo que conseguiram conquistar. Um contrato dos sonhos que prometia a você uma exploração espacial pacífica ou transformaria um soldado em uma guerra interestelar brutal. Essa luta pelo domínio desligou toda a expansão futura. Segundo Wong e Bartlett, esse é um padrão universal. Cada inovação que ajuda a resolver uma crise inicial, seja um impulso revolucionário ou um modelo econômico de exploração espacial, acaba desencadeando a segunda crise ainda pior. Dessa vez, impede o surgimento de uma nova inovação quando os humanos precisam não apenas de um passo, mas de um gigantesco salto à frente. Tanto nos universos de The Expanse quanto de EVE Online, as pessoas não progridem sozinhas. Foi alcançado apenas por causa de fatores externos. Em The Expanse, esses eram os anéis, portais para muitos novos sistemas estelares. Em EVE Online, era um buraco de minhoca natural que levava a um aglomerado espacial distante e desabitado. Wong e Bartlett acreditam que essa é uma nova forma de inovação que tornou possível uma maior expansão.
As frotas da colônia se dirigiram imediatamente para o Novo Éden, e todos os ressentimentos foram totalmente esquecidos, mas não se apresse em embarcar a primeira nave que encontrar, e se o fizer, esqueça o paraíso entre as estrelas, pois antes de conhecê-lo, você terá que enfrentar a crise final. Cada fase do ciclo deixa menos e menos tempo para a civilização e para desenvolver uma inovação, por isso, mais cedo ou mais tarde, simplesmente deixará de fazer qualquer coisa. Isso é o que realmente é o esgotamento interestelar e, de acordo com o modelo de Wong e Bartlett, é matematicamente impossível evitá-lo. E mesmo que os cientistas não excluam a possibilidade de alguma inovação definitiva, salvando a humanidade e transformando-a em uma civilização do tipo 3 na escala de Kardashev, na maioria dos casos estamos destinados a perder tudo de qualquer maneira. É o final da era espacial? Quem dera! Depois de experimentar o esgotamento, a civilização interestelar mergulhará na Idade das Trevas. O que isso significa? Depende do que os humanos conseguiram realizar no momento em que o colapso iminente chegou. O Império Galáctico da fundação de Isaac Asimov incluía 25 milhões de mundos habitáveis, e todos eles eram administrados a partir de um único planeta chamado Trantor, que fica bem no centro da galáxia. Na verdade, era uma grande residência imperial com bilhões de funcionários realizando tarefas administrativas. Você não se importaria de ser um dos governantes com tanto poder, não é? Apenas lembre-se de que o tráfego é absolutamente horrível em Trantor e você terá que pedir comida de outros planetas. O professor Harry Seldon encontrou outro problema. Tendo concentrado todo o poder em um planeta, essa civilização do tipo 3 tornou-se altamente vulnerável a crises de guerra. Em algum momento, a frota rebelde bloqueou Trantor, fazendo com que seus bairros de elite se transformassem instantaneamente em uma arena dos jogos vorazes. Mesmo se você sobreviver em meio a esse caos, você está condenado a assistir à dolorosa queda de sua civilização, dilacerada por guerras ferozes por dinheiro e poder. No entanto, a Idade das Trevas no espaço trará não apenas um derramamento de sangue sem fim. Asimov admitiu abertamente que havia tomado o Império Romano como base do mundo galáctico em seus livros. Em 467 d.C., Roma caiu nas mãos de tribos bárbaras e muitas de suas tecnologias desapareceram para sempre, começando com belas cerâmicas esmaltadas até aquedutos que fornecem água para as cidades, sem falar nas estradas lisas incríveis que os ligam. Mas o principal que a Idade das Trevas na Terra tirou de nós foi como fazer concreto. Foi reinventado apenas no século XIX. Antes disso, por quase 1500 anos, o potencial humano não conseguia ir além da construção de marcos separados de pedra comum. E se foi a isso que o colapso de um antigo império levou, você pode imaginar a terrível extensão da regressão tecnológica que ocorrerá quando a civilização interestelar desmoronar? No universo da Fundação, os reinos bárbaros existentes nas ruínas do Império Galáctico perderam até a tecnologia nuclear, embora, considerando sua crueldade, é uma coisa boa. Em The Hyperion Cantos, uma série de livros de Dan Simmons, a civilização interestelar era muito mais modesta. A hegemonia do homem cobria apenas 200 mundos povoados que nem sequer tinham um governo unificado. Além disso, essa civilização dependia inteiramente da rede Farcaster, permitindo viagens instantâneas entre mundos conectados. No momento em que um ataque inimigo o destruiu, a hegemonia acabou. Tal colapso na infraestrutura de uma civilização interestelar certamente trará colapsos econômicos, com escassez de alimentos e falta de comodidades básicas. Mas não exclusivamente isso, e este seria o pior lado da Idade das Trevas. Você se lembra daquele misterioso buraco de minhoca em EVE Online que permitiu aos humanos colonizar um aglomerado de estrelas chamados Novo Éden? Então, um belo dia, 20 de fevereiro de 8061, este portão de repente deixou de existir. Sem a possibilidade de trazer recursos da Terra, a terraformação de dezenas de mundos parou logo após seu início. Uma semelhança de vida em qualquer um desses mundos logo seria extinta com sede, fome e sufocamento.
O colapso do buraco de minhoca também desativou toda a infraestrutura de Stargates entre os sistemas e a triste história do Hyperion Cantus se repetiu. Em um piscar de olhos, os humanos que vivem no espaço distante se transformaram em sobreviventes separados uns dos outros por muitos anos-luz. Mas se as pessoas forem pacientes o suficiente, eventualmente reconstruirão a antiga civilização, certo? Infelizmente não vai ser assim. Os colonizadores do Novo Éden acabaram de testemunhar o colapso do buraco de minhoca, e se eles receberem 12 mil anos? Afinal, com o passar dos séculos, nossos ancestrais na Terra avançaram de tribos de caçadores para uma sociedade industrial. Mas no planeta Athra, depois de todas essas eras, você só encontrará escravos cultivando campos incansavelmente para a realeza, cujos membros se consideram parentes de Deus e travam guerras cruéis em seu nome. Uma mistura maluca das cruzadas e do Império Romano. Essa civilização apenas redesenvolveu naves espaciais, e se você tiver a coragem de dizer que uma sociedade tão arcaica não pode explorar o espaço adequadamente, você acabará queimado na fogueira por essa heresia. Vamos avançar mais 3 mil anos. O Império Teocrático Amar agora possui 40% dos mundos habitáveis no Novo Éden. Aqui está uma verdade muito inconveniente. As democracias podem ser tão bem-sucedidas quanto aspiram em um ambiente relativamente seguro e próspero. Mas assim que as pessoas forem privadas de tecnologias fundamentais e levadas ao limite da sobrevivência e do isolamento, sem dúvida reproduzirão os piores modelos de sociedade da história do nosso planeta, só porque eles são viáveis também. A Idade das Trevas no espaço criará condições únicas para monarquias ultrapassadas, religiões arcaicas e quaisquer práticas sociais cruéis, permitindo que ressurjam em escalas ainda maiores. Mas se você acha que a degradação tecnológica e civil é o resultado mais terrível para as pessoas, tenho más notícias. Sofrendo dificuldades extremas no espaço frio e infinito, é muito fácil esquecer a essência do que nos torna humanos. Em seu famoso artigo dedicado às crises, Wong e Bartlett dizem que a civilização interestelar tem uma única chance de se salvar. E este é o chamado despertar. Uma civilização deve perceber que a catástrofe do esgotamento é iminente e parar de se expandir no espaço antes que a crise final os obrigue. Mas o que faremos a seguir? De acordo com Wong e Bartlett, devemos mudar nossas prioridades e focar na expansão para outras dimensões. É fácil confundir isso com uma chamada para abrir portões para mundos paralelos, mas os estudiosos na verdade se referem a outras dimensões de nossa civilização. Em 2012, o futurista John Smart assumiu que as pessoas podem experimentar tal despertar logo após as primeiras tentativas de colonizar outros sistemas estelares, e escolhem um caminho diferente, a transcendência. Sim, assim como no filme com o mesmo título, onde o personagem de Johnny Depp carregou sua mente em um computador. Porque precisamos desperdiçar enormes recursos em colonização e terraformação quando podemos apenas mudar para um mundo virtual confortável. Os autores de ficção científica mencionam muitas raças semelhantes em suas obras, por exemplo, os Sleepers da EVE Online. Ninguém sabe o que vem em seus sonhos digitais. Talvez tenham até se tornado uma civilização virtual do tipo 3 na escala de Kardashev. Matrix no espaço sideral soa muito legal, embora além dos perigos aparentes de mergulhar neste mundo ilusório, haja a questão principal e mais perturbadora. Os cineastas também levantaram isso em Transcendência. A mente digitalizada permanecerá humana ou se transformará em uma criatura alienígena que nunca encontramos, com motivos primários que não entendemos. Mas, na verdade, mudar para uma dimensão virtual não é a única decisão que pode comprometer nossa essência humana. Imagine espiar pela vigia de uma nave estelar e de repente ver isso. Humanoides misteriosos com asas cercaram a espaçonave por todos os lados. No momento seguinte, você ouve um barulho alto atrás de suas costas. Um astronauta anormalmente magro com uma cauda de ferro entrou furtivamente na passagem. O que será? Uma invasão alienígena? Não exatamente. É assim que os descendentes distantes de pessoas chamadas Austers se parecem nos Hyperion Cantus de Dan Simmons.
Com a ajuda de engenheiros genéticos e implantes, eles se adaptaram à vida em gravidade zero e até mesmo no espaço sideral. Suas asas são painéis solares, assim como os construídos em nossos satélites. Os Alcers retiraram-se da expansão para planetas semelhantes à Terra, pois podiam viver literalmente em qualquer lugar do universo. Mas tendo passado para outra dimensão evolutiva, essas criaturas deixaram de ser gente e nos Hyperion Cantos confrontaram abertamente a humanidade. Os Alcers têm tão pouco em comum conosco que Dan Simmons poderia apresentá-los como alienígenas e isso não faria nenhuma diferença. Em EVE Online, uma raça conhecida como Jove é definida por uma história semelhante de automodificação agressiva, que eventualmente os amaldiçoou com uma doença genética incurável. Sua aparência pálida, abandono da maioria das emoções e incapacidade de se reproduzir naturalmente levaram muitos no Novo Éden a vê-los como quase alienígenas e ainda assim, não importa o quanto os Jove evoluam, eles permanecem inescapavelmente humanos, mostrados melhor por sua vontade caracteristicamente implacável e indomável de alcançar quaisquer objetos que tenham em mente. Esta raça transhumana também contribuiu para a ascensão dos Capsuleers. Isso é na verdade um personagem do jogador dentro do EVE Universe, uma mente imortal que alterna entre corpos de clones enquanto pilota diferentes naves e trava batalhas. Os Capsuleers não podem morrer para sempre, eles apenas ligam e continuam ligando. Parece muito prático, mas podemos chamá-los realmente de humanos? E os Triglavianos, outra forma de descendentes distantes de pessoas conhecidas por sua inteligência de enxame, mas provavelmente o exemplo mais clássico de perda da identidade humana como resultado de uma expansão espacial desafiadora pode ser encontrada na lendária saga de ficção científica de Frank Herbert, Dune. Em sua adaptação para a tela, dirigida por Denis Villeneuve, você pode ver como operam os Mentats, que basicamente falando são computadores humanos. Esse truque para os olhos parece esquisito, mas pelo menos não o mataria como aquelas máquinas pensantes do mesmo universo. Mentats são apenas formas inofensivas de humanos modificados. Acho que você já está ansioso para ver a história de amor entre Timothée Chalamet e Zendaya na sequência. Quer dizer, entre seus personagens, é claro, Paul Atreides e Chani. Se Denis Villeneuve se mantiver fiel aos livros, veremos não só o romance apaixonante do casal, mas também o seu resultado. Conheço o filho de Paul e Chani, mais conhecido como Imperador Deus, Leto Atreides II. Ele deliberadamente combinou seu corpo com larvas de verme da areia para se tornar imortal e governar sozinho o Império Galáctico. Imagine que você e seus descendentes vivem em submissão a essa criatura por dezenas de séculos e a adoram como um deus. O paradoxo é que suas habilidades sobre-humanas acabaram ajudando a salvar os humanos de Dune da extinção e ainda por cima a iniciar uma nova onda de expansão para mundos desconhecidos. O preço foi alto, mas ainda assim, tudo isso aponta para uma conclusão inesperada. Talvez a inovação que permitirá que a humanidade evite o esgotamento e finalmente se transforme em uma civilização do tipo 3 na escala de Kardashev e que não seja algum tipo de tecnologia. Talvez esteja mudando nossa perspectiva moderna sobre o processo de expansão interestelar. A verdade é que qualquer civilização migrando de um pequeno planeta para as profundezas da galáxia está fadada a mudanças irreconhecíveis. A humanidade simplesmente não pode permanecer a mesma longe da Terra enquanto as condições severas do espaço produzirão, para dizer o mínimo, não as sociedades mais progressistas que lutam constantemente pela sobrevivência e definitivamente teremos que sacrificar nossa própria biologia para colonizar o espaço. Mas e se pararmos de temer todas essas coisas e começarmos a vê-las como um processo transitivo necessário? Sejamos honestos, não importa o quanto tentemos evitar as guerras, elas definitivamente vão desencadear entre novas culturas humanas, divididas por vazios cósmicos e famintas por recursos. Esses conflitos serão diferentes de tudo que já vimos. Batalhas espaciais épicas abrangendo muitos sistemas estelares e possivelmente durando milhares de anos. Mas no final, quando finalmente chegarmos ao tipo 3, quem se importará? Nossa própria civilização não vê as guerras do Império Romano como tragédias, mas como contos históricos cativantes e pré-requisitos necessários para nossa própria existência. Então,
Se você realmente gostaria de ver a querida utopia interplanetária, talvez não seja tão ruim se transformar em um clone imortal por alguns séculos e mergulhar nesse futuro cruel e maravilhoso entre as estrelas.